Hoje a mensagem é sobre palavra, né? Porque a palavra é uma das armas mais poderosas que existe. Só que, infelizmente, para maior parte do povo de Deus, essa arma ela é subestimada. E muitas vezes nós não fazemos uso desta grande bênção que pode ser uma grande aliada para nós. Amados, as palavras, elas têm o poder de amaldiçoar ou de arruinar uma vida. As palavras também têm o poder de gerar a própria vida. Quantos de vocês aqui que estão reunidos aqui hoje, em algum momento da vida de vocês, vocês já não foram feridos por palavras? Se tiver alguma pessoa aqui que nunca foi ferido por alguma palavra, eu vou dizer uma coisa, meu irmão, você é um abençoado. A sua vida até aqui foi um mar de rosas, mas não existe. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos feridos por palavras. Só que também, ao mesmo tempo, todos vocês que estão aqui reunidos, eu também, pastor Jardel que está ali atrás, né? Os ministros de louvores, todos nós, em algum momento da nossa vida, quando estávamos perdidos, andando errantes, no escuro, fomos alcançados por uma palavra e tivemos a nossa vida transformada para sempre. Amados, o intuito dessa palavra hoje, por que eu trouxe essa palavra? Sempre quando eu vou ministrar, eu oro a Deus por um alvo. Qual o alvo que a palavra do Senhor quer atingir? E uma vez revelado o alvo, aí sim, eu começo a minha pesquisa e começo a desenvolver a pregação. E, amados, o alvo de hoje doeu também em mim. Quem é você na sua casa? Você é aquele cara que abençoa a sua casa e os seus parentes com palavras de encorajamento, palavras de bênção, palavras positivas e reconfortantes? O que você tem falado diante desse cenário que você está vivendo agora? Quais as palavras que têm saído da sua boca nesse cenário desafiador? Porque não está fácil para ninguém. Não vamos mentir. A maioria das pessoas que estão aqui não está fácil para ninguém. São pouquíssimas as pessoas que estão vivendo de fato uma vida tranquila, uma vida, digamos, pelo menos nesse momento, sem desafios. Parece que depois até da pandemia o mundo virou de cabeça para baixo. E depois da pandemia, uma explosão absurda, o número de divórcios que já era grande aumentou ainda mais. E aí, irmão, eu quero saber o que é que a gente está falando diante desses obstáculos que chegam para a gente. Como é que a gente está reagindo contra esses obstáculos, né? Com que palavras a gente está reagindo? Porque a gente tem duas opções. Ser aquele cara que quando chega o problema, a gente abençoa. Eu não estou falando aqui, irmão, de confissão positiva, não. Certo? Você que está aí na internet acha que eu vou falar hoje confissão positiva, eu decreto, eu declaro. Não, você não decreta nada, você não declara nada. Quem é você? Pai de Deus? Para dar alguma ordem a Deus? Não estou falando isso. Mas eu estou falando, irmãos, que palavras têm o poder de amaldiçoar, certo? Ou então têm o poder de gerar vida, né? E quando esses obstáculos chegam para a gente, eu quero saber como é que a gente está reagindo. Porque tem gente que reage da seguinte forma: calma, se Deus quiser, vai dar certo. Ainda não é um fim. Porque tem um Senhor a quem eu sirvo, que é Ele que dita o ponto final de todas as coisas.
calma. Vamos orar ao nosso Deus. Antes de agir, antes de falar, calma, segura. Você é esse tipo de cara? Você é esse tipo de mulher de Deus? Ou então você é aquele tipo de pessoa que, diante de um cenário desafiador que você está vivendo, você é murmurador. Você lança uma palavra de decadência ou uma palavra de maldição, de reclamação. Tem muita gente que, diante de um cenário desafiador, usa a língua como um açoite. Porque a situação já está ruim. Aí você ainda usa a sua língua para murmurar, só para reclamar, certo? Usando palavras de decadência, menosprezando seu cônjuge, menosprezando seus filhos. Aí fica pior. E nós veremos a seguir aqui como a palavra, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. E não sou eu que estou falando isso, não parece. Não, isso aqui não é um conteúdo de um curso ou algo do tipo, que a gente vê muito pela internet. Isso aqui é Bíblia. E nós veremos isso a seguir. Saiba que a palavra, irmãos, é a arma mais poderosa que nós temos enquanto cristãos. Mas, infelizmente, também é a arma mais subestimada dos crentes. A grande maioria dos crentes não sabem usar as palavras corretamente, não sabe reagir com palavras certas diante das dificuldades da vida. Vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, por que eu pedi para vocês abrirem Gênesis? Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Com a capacidade, escute bem, com a capacidade de gerar vida com as nossas palavras. Como foi que Deus trouxe à existência tudo aquilo que hoje vemos, tudo aquilo que não existia anteriormente? Gênesis 1:3. Primeiro Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:6, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus disse, Gênesis 1:11, que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e assim se fez. Gênesis 1:20, Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie, e assim se fez. E por último, Deus disse: façamos o homem, nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as árvores dos céus, os animais domésticos e todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Foi assim que Deus trouxe à existência as coisas que não existiam, pela palavra, pela sua palavra. E assim ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus disse um total de 7 vezes aqui nesse primeiro capítulo de Gênesis. Curiosamente, o número da perfeição. E assim, ele criou tudo aquilo que era perfeito. Glória a Deus, aleluia. E viu Deus que tudo aquilo era bom. Irmãos, se você deseja, almeja gerar alguma coisa de bom na sua vida, comece pelas palavras. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de amaldiçoar. Chega do culto amaldiçoando dentro da sua casa. Nem parece que veio de um culto. E aí, meu irmão, como é que você quer gerar alguma coisa de bom na sua vida?
alguma coisa positiva na sua vida? Você tem que aprender a virar essa chave, parar com isso, porque para muitos de nós, eu não estou me excluindo disso não, tá? Para muitos de nós, é automático. Aconteceu alguma coisa, poxa, por que que isso não dá certo? Não, isso nunca vai dar certo. Não vai mesmo, você falando desse jeito. Vai ficar difícil. Aí é que não dá mesmo. Você tem que virar essa chave. Você quer trazer algo que ainda não existe na sua vida à existência? Comece com as palavras. Mude a forma como você profere suas palavras. Minha esposa, ela é abençoada. Ela não é chata. Minha esposa é abençoada. Minha esposa será uma bênção. Ela pode ser um demônio hoje na sua vida. Mas você chega para ela, olha, um dia você será uma bênção. Um dia você será uma bênção. Eu só desejo coisas boas para a sua vida. Mude essa chave. Mude essa chave, você vai ver como a sua vida vai mudar. Vai demorar um pouquinho, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, mas você vai ver que vai mudar na sua vida. Irmãos, Deus nos deu o poder de emitir com a nossa boca verdades que são poderosas e únicas. Você acha que a sua semelhança seria só o corpo humanoide? Não. Quando nós encontramos quem nós somos em Cristo Jesus, que nós atingimos a nossa plenitude. E assim, nós geramos vida. Aquele que crê em mim jorrará de dentro dele fontes de água viva. Abençoe sua casa com essa fonte de água viva. Abençoe o seu casamento com essa fonte de água viva. Muitos crentes pararam de acreditar nessa capacidade que nós temos de gerar vida. Nós somos, eu e você, cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, que lemos a palavra de Deus, que escutamos a palavra de Deus. Nós somos fonte de vida para as pessoas que estão em redor. Só que eu quero te perguntar hoje, cara, o que é que tem na tua fonte? Qual é o tipo de água que está saindo aí? A maioria de nós precisa limpar as nossas fontes. Porque só tá saindo coisa que não é para sair, cara. A nossa fonte é fonte de água viva. E para a maioria de nós, a gente só tá jorrando fonte de água morta, sem nada. Só jogando maldição por aí. Você tem que mudar essa chave. Muda a chave aqui, na sua mente, no seu coração. E aí depois aqui, com a boca. Certo? Amados, mas nós usamos muitas vezes, de maneira errada, a palavra. E o seguinte, a palavra é tão forte que talvez você, com certeza, você já ouviu alguém falar assim, olha, eu nunca vou esquecer aquilo que fulano me disse. Nunca vou esquecer. Aquilo me feriu tanto. Aquela palavra que fulano me disse impediu que eu realizasse meu sonho naquele momento. Aquela palavra que fulano me disse causou a minha separação. Aquela palavra que fulano me disse me fez sair da casa do meu pai. Irmãos, cuidado. Essa é uma palavra hoje que fala com todos nós sobre como nós estamos usando uma das maiores armas que Deus nos deu, que é a palavra. Palavras geram esperança ou podem acabar com ela. Palavras geram frutos ou podem acabar com eles. Geram paz ou podem transformar a sua vida em uma guerra. Palavras geram fé ou podem afastar pessoas da fé.
Aprenda isso hoje. Eu preciso aprender isso hoje. Todos nós precisamos aprender isso hoje. Porque eu não vou, irmão, não quero ser hipócrita aqui. A nossa língua é mais rápida do que o nosso cérebro, às vezes. Não é assim? Quando a gente vê, já saiu a palavra. A gente não conseguiu refrear. Tem se eu não me engano, um provérbio que diz que a flecha lançada, né? Agora eu esqueci, mas é a flecha lançada e a palavra proferida nela não volta atrás. Você lançou aquela flecha, meu irmão. Lançou aquela palavra, ela vai atingir e vai doer, e vai ferir. Em alguns casos pode até matar. O que você tem gerado na sua casa? O que você tem dito à sua esposa e aos seus filhos? Sabe, uma coisa curiosa, quando Jesus, cara, é fantástico. É por isso que ele é o verbo. Ele é a palavra. Toda a palavra provém dele. Toda a sabedoria provém dele. Jesus disse o seguinte, que palavras são sementes na parábola do semeador. Jesus explica que as sementes são a palavra. Lucas 8:11. Amados, uma palavra pode gerar vida. Você planta uma palavra hoje. Quantos testemunhos? Vem cá. Quantos testemunhos nós temos aqui? Só aqui na congregação. De pessoas que eram verdadeiros, sabe? Pessoas realmente difíceis. Pessoas que a gente olha para trás, a gente não sabe como é que tá vivo hoje. Entendeu? Aí uma palavra foi plantada. Às vezes, na maioria das vezes, não germinou de imediato. Foi ali, crescendo, germinando, se desenvolvendo, brotou, floresceu. E hoje, está gerando os frutos aqui em vocês, ó. Glória a Deus, aleluia. Amados, assim como a semente é plantada, a palavra que foi lançada também precisa de um tempo para desenvolver dentro das pessoas. Mas o tempo certo dará os seus frutos, é certo. Poderá alguém plantar e não colher? A palavra de Deus não mente. A lei da semeadura não falha. Agora comece a plantar hoje. Em vez de você jogar sementes de ódio, de palavras torpes, de discórdia, plante uma semente hoje de abundância. Plante uma palavra hoje de amor. Você vai sair daqui, vai chegar em casa, não esqueça dessa palavra. Comece hoje plantando sementes de amor, plantando sementes boas. E eu tenho certeza que no tempo certo você vai ver a sua vida mudar, porque você vai colher, porque a palavra de Deus não mente. Irmãos, o que você tem semeado ao seu redor? Porque é o seguinte, as palavras, eu aprendi uma coisa também, que as palavras, elas revelam o que está também no nosso coração. Isso é forte, isso também foi dito por Jesus. Palavras revelam o que tem no nosso coração, certo? A boca fala do que o coração está cheio, né? Mateus 12:34. Amados, se você professa em sua maioria palavras de bênção, maravilha, meu irmão. Você está no caminho certo. Dê um glória a Deus. Aleluia. Você está no caminho certo. Se a maioria das palavras que saem da sua boca são palavras para abençoar, significa que o teu coração está repleto de água de vida. Dentro de você tem uma fonte que está jorrando para a vida eterna. Isso é um excelente sinal. Agora, meu irmão, se você professa muitas palavras negativas de maldição, o seu coração denuncia que tem algo errado com você. Sabe por quê? Presta atenção. Certa vez, Jesus disse assim para os fariseus, ó, raça de víboras. Ele falou, isso não era para leigos,
E não era, digamos assim, para os ímpios. Ele disse isso para os fariseus, a elite religiosa da época. Presta atenção. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como pode você agir da forma correta e ainda querer colher bons frutos se você só fala coisas negativas, se você só amaldiçoa, se você só murmura? Você nunca vai colher. Desculpa, meu irmão. Você nunca vai colher nada de positivo na sua vida. Nunca. Certo? Isso é tão sério que eu vou dizer uma coisa para você. Agora você vai entender muitas coisas, né, pela palavra de Deus. Se alguém te feriu com palavra, é porque o coração dessa pessoa estava ferido. Muitas feridas internas. Se alguém te causou dor pela palavra proferida, em dor também estava o coração dela. Só tinha dor no coração dela. Se alguém semeou ódio em você por meio de palavras, é porque repleto de ódio estava o coração daquela pessoa. Não se engane, meu irmão. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma máxima dentro da palavra de Deus. É algo que é tido como certo. O nosso Senhor falou essas coisas. Por isso que ele disse para os fariseus, a elite religiosa da época: raça de víboras, como é que vocês podem ser bons se vocês só falam coisas más? Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? O coração é mau, você jamais vai dizer coisas boas. O teu coração está cheio de ódio. Como é que você pode amar alguém? Como é que você pode dizer palavras de amor para alguém? A boca, meus amados irmãos, ela é o sinal, ela dá o diagnóstico de como anda o seu coração. Essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para crentes em Cristo Jesus. Vamos fazer uma autoanálise agora. Eu e vocês. Na casa da gente. Quando a gente está discutindo, todo mundo discute. Vamos parar com isso. Todo mundo discute aqui. Todo mundo tem briga com a esposa, com os filhos. Assim é a vida da gente. Ninguém escapa disso. Mas quando isso acontece, e aí? Quais são as palavras que saem da sua boca? Porque, dependendo das palavras que saiam da sua boca, seu coração pode estar em risco. O que tem dentro de você? O que é que a sua fonte está jorrando? Qual o tipo de água que a sua fonte está jorrando? Hoje é dia para pararmos, refletirmos, repensarmos e procurarmos um remédio para isso. A palavra de Deus. Nos entregarmos, nos submetermos à palavra de Deus, nos submetermos também ao nosso cônjuge para amá-lo acima de todas as coisas. Não importa se ele vai ferir a gente. Se ele te ferir com lembre, se ele te ferir com palavras, ferido também está o coração dele. Se ele te disse palavras de ódio, em ódio também está o coração dele. Mas e aí? Tem solução para isso. Tem que limpar a fonte. Tem que limpar a fonte. Comece hoje limpando a fonte. Mude essa chave. Dê lugar. Antes, onde tinha palavras de ódio, de maldição, de menosprezo, dê esse lugar hoje a palavras de bênção, palavras de amor, palavras de alegria. E você vai ver, meu irmão, como a sua vida vai mudar, a vida da sua família vai mudar, porque a palavra de Deus não mente. As promessas de Deus não mentem. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, a palavra é tão séria. Eu vou dizer uma coisa para você, ó. A palavra de Deus, ela é tão séria
que nós, pregadores, um dia desse eu vim entender isso. E quando eu entendi isso, eu temi. A palavra de Deus é tão séria que nós, pregadores, temos uma grande responsabilidade por causa da palavra de Deus. E ainda tem gente que brinca com isso. Torce a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus para enganar a muitos. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Certo? Essa é uma grande responsabilidade, porque uma palavra pode matar alguém espiritualmente. Uma palavra que eu fale aqui pode matar. Aliás, uma palavra que eu professe aqui pode colocar vocês no caminho reto, rumo à salvação. Mas a palavra que eu deixar de falar aqui pode matar você espiritualmente. Ou então, se eu torcer a palavra de Deus, também pode matar você espiritualmente, porque você passa a não depositar a sua esperança nas promessas que são da palavra de Deus, mas das promessas enganosas que alguém torceu a palavra para fazer você acreditar nelas. Por isso que a nossa responsabilidade é tão grande e nós responderemos por isso. Naquele dia, todos nós teremos que prestar conta do que fizemos ou não, do que dissemos ou daquilo que deixamos de dizer. E o que diremos nós naquele dia? Que a virtude não era conveniente no momento? Isso não vai colar com Deus. Não vai colar com Deus. Nós temos uma grande responsabilidade. Vocês agora sabem que vocês têm também uma grande responsabilidade. Porque vocês são detentores da palavra. A palavra que sai da boca de vocês pode abençoar, pode gerar vida ou pode amaldiçoar e matar. A palavra tem poder. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Dizendo que as palavras que saem da nossa língua têm poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas muitas vezes, irmãos, os frutos que estamos comendo agora no presente são as sementes geradas lá no passado, lá atrás. E a Bíblia diz que a semente é o quê? Palavra. Tá entendendo aí, irmão? Hoje em dia você abre a boca e diz assim, meu Senhor, por quê? Por que eu estou vivendo isso aqui dentro da minha casa? Foi a semente que você plantou lá atrás. Foi a palavra lançada como uma flecha que você não refreou muitas vezes. Atingiu em cheio o coração do seu filho. E hoje você não tem um relacionamento com ele. Foi aquela palavra que há anos atrás, muitas e muitas palavras como flechas atingiram o coração da sua esposa ou do seu esposo. E hoje você não pode dizer mais que você consegue se relacionar com ela ou com ele. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. A situação, irmãos, que você está vivendo hoje são consequência das palavras que saíram da sua boca lá atrás. Ou também das que deixaram de sair. Quantas vezes o seu filho só queria escutar de você um eu te amo? Ou tá tudo bem, eu tô aqui. A gente vai passar por essa juntos. Ou então uma palavra de apoio que a sua esposa gostaria de ter escutado. Ou então aquele perdão que você negou a ela. Aquele perdão que você negou ao seu filho. Foram palavras que você deixou de dizer. Foram sementes que você deixou de semear. E agora você quer colher uma coisa que você não semeou lá atrás. Como pode isso?
Como pode alguém colher sem plantar? Você não quer um caminho. Você quer um atalho. Vou dizer uma coisa, meu irmão. Com Deus, com a palavra de Deus, não existem atalhos. Um grande pastor que eu respeito muito, a W. Tozer, falou certa vez: não existem atalhos para a santidade. É caminho, meu irmão. É caminho. O caminho vai doer, o caminho vai ser extenso, vai. No caminho, você vai ser ferido, mas você tem que ficar calado. Você vai ser ferido, mas você vai dizer: Deus te abençoe. Você vai ser uma bênção. Eu te amo, meu amor. E um dia você vai ser uma bênção. Eu te amo, meu filho. Hoje você não pode querer nada com o evangelho, nem nada com a nossa família. Mas um dia você virá. Deus é grande para fazer todas essas coisas. Pela palavra, Deus trouxe à existência tudo aquilo que existe. E Ele criou você à imagem e semelhança dele. Então traga hoje a existência, traga amanhã o que ainda não existe, traga a existência pela palavra, mas comece hoje. Semeie hoje o que você deixou de semear lá atrás, semeie hoje. Em nome de Jesus, não perca tempo. Porque a vida é feita de estações. Existe um tempo pré-determinado para tudo debaixo do céu. Um tempo para colher, um tempo para plantar, um tempo para colher. Um tempo para arrancar o que foi plantado. Mas não perca as estações. Saiba discernir. Tem gente que deixou de plantar sementes de amor, de perdão, de reconciliação na vida do filho quando ele era pequeno. E hoje, quando ele é um adulto, o pai clama por uma visita dele, clama por uma palavra de amor, por uma palavra de afeto, ou por aquele perdão. Mas ele não pode mais colher isso. Porque já passou o tempo da semeadura. E agora cabe o filho tomar uma decisão. Ele vai seguir os passos do pai, semeando, ou deixando de semear no passado ou no presente, ou ele vai mudar hoje. E vai colocar uma semente nova no chão. Seu pai te feriu, não foi? Sua mãe te feriu? Quem foi que te feriu? E aí, você vai semear a mesma semente que ele colocou em você? Ou que ela colocou em você? Você vai pegar essa mesma semente para semear em outros campos? Ou no seu campo? Eu te convido hoje, pela palavra do Senhor, a colocar uma semente diferente no chão. A colocar uma semente de paz, de amor, de prosperidade, de perdão, de esperança. E este fruto, eu garanto a você que você colherá ele e ele te servirá para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você quer ter uma família abençoada? Pare de praguejar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Você quer que os seus filhos gerem frutos para Deus? Que tragam o reino de Deus para a terra? Pare de dizer que ele não presta. Só diz que o menino não presta, que a menina não vale nada. Espanca o teu filho. Para com isso. Pare com isso. Semeie enquanto é tempo, enquanto está na estação. Não deixe a estação passar. Porque quando a estação passar, não vai caber mais a você semear, e sim ele. Mas quem garante que ele colocará a semente certa no chão? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. É uma palavra para gerar vida em nossos corações, para que você e eu geremos vida nos nossos lares, nas nossas famílias. Você quer ter resultados profissionais excelentes? Ah, não. Lá vem o coach. Isso aqui não é pregação coach não, viu, irmão? Isso aqui é princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. Você quer ter
certo? Uma boa performance no seu trabalho, você quer colher frutos abençoados no seu trabalho, certo? Professe coisas positivas. Pare de dizer, cara, que não vai dar certo. Pare de falar mal, cara, do teu colega. Tem pessoas, olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalho, certo? Né? E assim, no meu trabalho, a gente sabe quando chega uma pessoa carregada, o ambiente chega muda. Porque ela não jorra, não está jorrando a água certa. O que é que está saindo da fonte dela? Só sai pessimismo. Só diz que não vai dar certo. Que o produto é isso, que o produto é aquilo. Que o chefe é isso, que o colega é isso, que o colega é aquilo. Fica fazendo fofoca, usando a palavra de maneira errada, fazendo fofoca. Use a palavra de maneira certa. Aí sim vai para frente. Use a palavra para abençoar o seu local de trabalho, para abençoar as pessoas. Teu colega de trabalho chegou daquele dia difícil que todo mundo tem. Lança uma palavra de bênção para ela. Você sabe que ele está passando por um momento difícil. Lance uma palavra de bênção para ele, para ela, para o teu gerente. Você é ou não é uma fonte de água viva? Você jorra ou não jorra? Água viva para a vida eterna. Irmão, uma fonte tem que jorrar. Uma fonte não pode ser seca, não. Engraçado, né, cara? Eu vejo assim. Segunda-feira, clássico. Segunda-feira. O cara acorda, né? Poxa vida. Tenho que ir trabalhar. Droga. Tenho que ir trabalhar. Na segunda-feira, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, o cara já sai na segunda-feira indo pro trabalho reclamando. Enquanto ele poderia estar agradecendo pelo trabalho que tem, que bota comida dentro de casa, que foi o Senhor que abriu a porta para ele. Porque não se engane, meu irmão. Você pode ser o cara mais competente do mundo, mas se Deus quiser fechar a porta para você, você não encontra emprego em lugar nenhum, porque Ele é soberano. Aí o cara já acorda na segunda-feira, já acorda dizendo, poxa vida, vou trabalhar. Que droga, vou trabalhar. Meu irmão, mude essa chave aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Diga assim, Pai, glória a Deus. Vou trabalhar hoje. Muito obrigado. O Senhor abriu essa porta. O Senhor me abençoou demais. Sobremaneira o Senhor me abençoou. Certo? Então, Pai, muito obrigado. Ainda não é aquele emprego que eu almejo. Eu queria no futuro trabalhar para mim mesmo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu vou progredir. Eu vou me especializar. Eu vou correr atrás. O Senhor me ajuda? Porque o Senhor sabe os planos que tem para cada um. Mas eu garanto para vocês, todos eles são bons. Se Ele fizer, amém. Você estava alinhado com o propósito de Deus. Se Ele não fizer, aprenda a dizer amém também. O que é que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, se você e eu aprendermos a usar essa grande arma que são as palavras, para trazer à existência aquilo que ainda não existe nas nossas vidas, vai ser fantástico. Eu vislumbro um futuro de esperança, um futuro de paz nos nossos lares, um futuro em que o nosso cônjuge será convertido, um futuro em que os nossos filhos não se apartarão da palavra do Senhor, um futuro que você verá a sua esposa uma bênção dentro da sua casa e os seus filhos plantados como uma oliveira perto do ribeiro. Tudo mudará, meus irmãos. E não é eu que estou prometendo isso aqui para você. É a palavra de Deus que promete isso hoje para mim e para vocês.